Olá amigos, o vídeo de hoje eu gostaria de fazer para vocês aí, apresentar essa pistola, que é uma pistola da Sig Sauer, P226 Elite, e essa daqui é em calibre 40.40. Eu não sei se vocês aí no Brasil estão acostumados com essa pistola. Essa pistola aqui nos Estados Unidos ela é tem uma aceitação muito boa, é considerada de altíssima qualidade. Normalmente todas as pistolas e rifles fabricados pela SIG são de alta qualidade, e essa daqui está no mercado já desde o começo dos anos 80. Ela é, como vocês podem ver aqui, é uma edição especial, né? Onde o ferrolho dela é em aço inox. Ela tem aqui um chassi de liga de alumínio, e os painéis também são de alumínio. E muito bonita, ela tem esse beaver tail aqui, que é para você, quando tiver a empunhadura nela o ferrolho vir para trás, ele não dá aquela mordida que eles chamam, né? E, enfim, antes de começar a falar especificamente dessa pistola, eu quero dar para vocês um contexto histórico dela. Como eu falei, ela já está aqui no mercado há muito tempo. E ela tem uma história. Essa pistola aqui, para quem não sabe, participou junto do processo de seleção no começo dos anos 80. Nós tivemos aqui nos Estados Unidos, mais ou menos em 1984, o governo americano, os militares instituíram um sistema de seleção que eles chamam de trial aqui, que é um sistema de seleção codificado como XM9 Service Pistol Trials, que era um sistema de seleção de várias pistolas que existiam no mercado naquele momento, para tentar substituir a 1911, que era a Military Sidearm, ou a arma secundária que os militares utilizavam desde 1911. E várias fabricantes entraram nessa competição para saber qual que ia ser a escolhida, e dentre elas estava a Beretta e a Sig Sauer, que entrou com o modelo da P226. Vale lembrar também que esse modelo P226 ele é uma evolução do P220, que a Sig tinha já desde os anos 70, em calibre 45 monofilar. Então essa daqui foi a evolução dela. Essa é um calibre bifilar, como vocês podem ver aqui, né? E no caso dessa de .40 tem capacidade para 12 no carregador e 1 na câmera, não sei se dá para ver aí. Enfim, para fazer uma longa história curta, dá para dizer que as finalistas desse trial, dessa competição para ver qual que seria a pistola, foram a SIG P226 e a Beretta 92FS. Então todo mundo sabe que os Estados Unidos acabou adotando a Beretta 92FS, e muita gente pensa que por conta disso a Beretta é uma pistola melhor do que a SIG P226, quando não é verdade. As duas passaram em todos os testes que foram implementados pelo governo, pelos militares, e a Beretta só ganhou o contrato com os Estados Unidos porque o custo dela, o custo da SIG, na verdade, era menor que o custo da Beretta 92, mas só falando da pistola. Como os Estados Unidos estavam fechando um contrato onde eles iam fixar um contrato onde eles iam comprar pistolas, carregadores, eles chamam de part kits, que são peças para manutenção dela. E, enfim, todo o pacote, no pacote a SIG ficava mais cara do que a Beretta 92FS, e é por isso que a Beretta ganhou a concorrência naquela ocasião. Porém, logo depois que foi implementada a 92FS como Military Sidearm, o Navy SEALs adotou essa pistola, a P226, como o sidearm deles, né? E todo mundo sabe que o Navy SEAL é uma força especial dos Estados Unidos que trabalha sob intensa pressão. Todo o equipamento que eles utilizam tem que ser extremamente confiável e de uma qualidade muito grande.
Então isso diz pra gente que essa pistola realmente ela é muito boa. Características dessa pistola agora, ela é ação simples, ação dupla, onde aqui você com a puxada do gatilho você arma o cão e dispara, né? E depois do primeiro disparo, então, ela vai empurrar o cão para trás e manter como ação simples, onde o gatilho tem um travel, tem um curso bem mínimo. Aqui eu estou soltando ele agora, vocês vão escutar o reset, que é aqui, e daí ela tem um pouquinho de take-up, um pouquinho de espaço, e daí o segundo disparo. E outra característica dela, então, ela tem o que a gente chama de decocker, que a Beretta 92 também tem, só que trabalha como decocker e safe, e retém de segurança. Essa só tem o decocker, que é esse dispositivo aqui, onde você, empurrando ele para baixo, você consegue baixar o gatilho de uma forma segura. É importante lembrar que ele não só desarma o cão, mas ele tem um fire, a gente chama de fire pin block, que é um bloqueio do percursor. Então, por isso que o gatilho não vai até o final. Se vocês observarem aqui, esse gatilho está um pouco mais para trás. Quando você não utiliza o decocker e aperta o gatilho, como se fosse um disparo normal, o gatilho vai até o final. Vocês estão vendo aqui que ele vai até o final. Quando eu tirar o dedo do gatilho, ele obrigatoriamente vem para trás e não volta mais. Então, é o sistema de segurança que ela tem. Outra característica que ela tem, que muitas pessoas não gostam e outras pessoas gostam, ela tem o que a gente chama de a higher bore access, o que na verdade quer dizer da onde você segura a sua mão e a linha da sua mão, aqui, o cano dela fica acima dessa linha. Ele tem um eixo mais elevado, onde algumas pessoas dizem que isso vai ocorrer em maior recuo, em vez de ele vir diretamente para trás, ele dá recuo. No meu caso, eu nunca percebi isso, e todas as pessoas que gostam essa pistola é extremamente precisa, eu nunca percebi nenhum tipo de problema. Ela tem aqui um extrator externo, ela tem, vou fazer uma desmontagem rápida dela para vocês verem, ela tem miras, as miras dela são ajustáveis e noturnas. Não sei se vai dar para ver na câmera, eu vou tentar aqui. Então aqui eu vou tentar alinhar aqui os 3 pontos e vou apagar a luz para a gente fazer uma experiência rápida. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Ok? E o que mais que eu posso dizer? Vamos fazer uma desmontagem para vocês verem como é que ela funciona. Eu já tirei o carregador, que vocês viram que é capacidade para 12 projéteis nesse aqui, 12 cartuchos. Ela veio com 2 carregadores. E para desmontar ela é extremamente fácil. Então a gente tem esse lever aqui. Então o que a gente vai fazer e aqui é o retém do ferrolho. Nós vamos empurrar ela para trás e acionar o retém do ferrolho para que ela fique aberta. E daí então nesse momento nós vamos abaixar esse lever, que acho que dá para ver bem aí. Okay? Baixando esse lever agora a gente simplesmente baixa o retém do ferrolho e ela sai do chassi. Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês eu tenho essa .40 ao mesmo tempo, a mesma quantidade de tempo que eu tenho a minha Beretta 96 em calibre 40. E aqui vocês veem o acabamento dela, a utilização que eu fiz nela mais ou menos a mesma da Beretta, né? E uma coisa só que eu quero mostrar que eu acho curioso, vou pegar minha Beretta aqui rapidinho para vocês verem, que está aqui nesse coldre. Beretta 96, vou tirar daqui, fazer a desmontagem rápida para vocês observarem que por mais que essa pistola tenha uma ótima qualidade, uma ótima reputação, uma coisa que eu acho interessante nela é que quando você desmonta ela, eu vou desmontar ela aqui agora, que é extremamente fácil de desmontar, se vocês observarem
o chassi da Beretta 92 com o chassi da Sig, vocês podem ver que existe, a impressão que dá é que existe um desgaste maior na Beretta, onde vocês veem em partes onde não tem finish, não tem tinta. E isso é uma coisa que eu não sei, eu não tenho mais do que 500 disparos em cada uma dessas duas, então eu não sei se isso é um problema para a Beretta ou não, mas é uma coisa que me chama a atenção, que apesar das pistolas terem mais ou menos a mesma qualidade, a impressão que dá é que a Beretta, você tem que prestar atenção no desgaste que ela vai ter nessa parte de ferrolho e chassi. Então é só uma curiosidade que eu queria mostrar para vocês que eu achei interessante. Já que eu estou com a Beretta na mão aqui, segurando ela, dá a impressão que ela é um pouquinho mais pesada do que a... Bom, agora ela está sem ferrolho, mas dá a impressão que ela é um pouquinho mais pesada do que a Sig, o que pode ser bom para uma pistola de serviço, porque o recuo vai ser menor. Mas enfim, vamos voltar aqui ao... Deixa eu tirar o carregador da Beretta. E voltar aqui ao... a Sig. Sig então tem o sistema tradicional, onde ela tem aqui pino a mola do pino, eu não sei como é que chama isso aqui, eu sempre me confundo. Mas o sistema, uma coisa interessante é que essa mola, ela não é uma mola convencional, ela parece ser um arame torcido, e eles dizem que esse material dá mais longevidade para a mola do que uma mola convencional. Tá? E o pino aqui é de metal, certo? Ela está suja porque foi pro stand. Aqui está o cano com as raias, o cano da .40, certo? Gente, ela é qualidade ao máximo. Essa pistola é uma pistola muito fácil de atirar, muito precisa. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso mostrar para vocês aqui em detalhe. O ferrolho, certo? E como eu falei para vocês, é de extrema qualidade. Essa edição, como eu falei, é uma edição especial, né? Ela normalmente vem com o ferrolho pintado de preto. E essa edição Elite, ela é marcada por essa característica de ela ter esse beaver tail, que a gente chama aqui para sua mão, para a empunhadura da mão, né? Então isso daqui é o que caracteriza a edição Elite, certo? Então aqui vamos baixar de novo o cão dela, e a ação dupla dela eu diria que está em torno de 6 a 7 libras, e a ação simples dela é, eu diria 3 libras. Okay? Pistola muito ergonômica, muito precisa e de boa qualidade, né? Então, review curto, para vocês verem, ela tem aqui o trilho para colocar luz, lanterna, né? E esse é o Picatinny, que eles chamam, Picatinny Rail. E o que mais que eu dizer para vocês? O peso dela está em torno de 900, deixa eu ver, o peso sem o carregador, deixa eu ver se eu anotei, eu acredito que o peso dela está em torno de 964 gramas, se não me falha a memória. E essa pistola, você encontra ela em calibres 9mm, o 357 SIG, o 40, que é esse aqui, e eles têm também uma versão dela em calibre 22. Né? O preço da SIG normalmente é uma pistola um pouco mais cara. O preço dela fica em torno de 800 a 900 dólares, e essa daqui, como é uma edição especial, você vai encontrar ela por 1.100 mais ou menos. Ok? Agora vamos para o stand para vocês verem como é que é a precisão dela nas várias distâncias que eu atirei com ela. Okay? Vamos para o stand então. Ok pessoal, estamos aqui no stand.
O primeiro teste que nós vamos fazer vai ser um teste a 8 yards. Vocês vão perceber que essa pistola está agrupando um pouquinho para a direita e para baixo. Então ela vai ficar no canto direito inferior do alvo. E isso é só questão de ajustar a mira dela. Só que a gente faz aquela correção, né? Aquele Kentucky Windage. Então você vê onde é que você está atirando e você muda todo o grupo para o centro. Só que nesse caso aí, como foi os meus primeiros disparos nesse dia aí, eu não sabia como é que ela estava, não fiz nenhuma correção. Então 5 disparos estamos fazendo aí, para que vocês observem qual vai ser o resultado. Vamos dar uma olhada agora. Essa pistola ela tem uma característica que cada vez que com a minha empunhadura, eu tenho a empunhadura que se usa para 1911, então eu coloco um dedão sobre o outro e acabo apertando o retém do ferrolho. Então aí estão 5 tiros no quadrante de baixo, direito. Esse foi o primeiro teste. Aí então vamos começar o segundo teste, que vai ser a 15 yards. Vamos empurrar ele um pouco mais para frente, tentar fazer aquela correção. Kentucky Windage. Vou tentar aí fazer meu ponto de mira mais ou menos 10 horas, olhando o alvo como relógio, e para ver se eu consigo trazer o agrupamento mais para o centro, né? Então, como eu estava falando, eu atiro com o dedão em cima do retém do carregador, do ferrolho, que nessa pistola é um pouco mais afastado, um pouco mais para trás. Então o que acontece com isso é que o último tiro o ferrolho não fica aberto. Mas isso é uma questão de treino, e o que eu gostaria de fazer, e até vou fazer um vídeo mostrando, é que dá para fazer um tipo de correção nesse retém do ferrolho, onde você corta um pouco ele, porque ele na verdade é muito grande, e você continua utilizando ele da mesma forma, sem com que haja esse probleminha de você estar com o dedo em cima do... Ó, aconteceu de novo aí. Vamos ver então o que a gente conseguiu fazer a 15 yards. Lembrando aí para todo mundo que está assistindo que esse alvo que eu estou usando, que eu estou utilizando aí é um alvo de 6 polegadas, certo? De diâmetro. Então aí, mesmo com a correção, ele continua atirando do centro para a direita e metade do alvo, então um agrupamento de 3 polegadas a 15 yards. Esse é o nosso último teste, então vamos a 25 yards, que é a distância máxima desse shooting range, desse stand de tiro. E vou aproveitar então agora já para agradecer todos os meus amigos aí que continuam assistindo e prestigiando os vídeos, pedindo a vocês aí que continuem divulgando o canal. Agradeço aí os comentários, embora eu não tenha respondido muitos. Eu continuo, deixo aqui então o meu agradecimento para todos vocês e peço que vocês continuem apoiando o canal, tá bom? Então agora nós vamos fazer a 25 yards. Vamos ver como é que ele vai ficar. E esse foi o último teste que eu fiz nesse dia. Eu já posso adiantar para vocês que todos os tiros ficaram num diâmetro de 6 polegadas, embora vocês vão ver quando eu puxar que um deles está marcando o risco de fora, mas de qualquer forma não é um resultado ruim. Você imaginar a 25 yards, que é quase 25 metros, você fazer um grupo aí que fique entre 6 polegadas, certo? Então desde já vou dando aqui meu adeus para vocês, muito obrigado, e vamos ver o que... Tem muita coisa ainda para mostrar, tem vídeos na sequência aí, tem algumas coisas que já foram filmadas, faltam editar. O problema é só tempo, tá bom? Muito obrigado, pessoal, tá aí o resultado. Eu vou colocar aqui vou dar uma frisada para que vocês vejam. Esse aqui ficou fora e o resto ficaram todos dentro, então mais ou menos 6 polegadas. Tá bom? Obrigado, tchau, tchau.